continuidade, né, ao nosso tema que está sendo ministrado esse mês, né, a qual a gente está falando sobre obedecer é melhor do que sacrificar. E podemos dizer que hoje eu quero dar, podemos dizer que hoje eu vou dar uma continuidade naquilo que eu estava ministrando domingo. E domingo eu falei o perigo da desobediência. E hoje eu quero meio que continuar esse tema. Então vou ler um texto aqui, quero aproveitar bem o tempo. Vou ler um texto um pouquinho grande, mas ele é bem importante. Então lá em 1 Samuel, um texto que já foi lido, mas eu quero ler ele novamente, que é muito importante a gente relembrar hoje. Então 1 Samuel capítulo 15, do verso 1 eu vou ler até o verso 23, e talvez eu acho que mais um verso para frente, mas a princípio até o 23 eu vou ler. Que diz assim, ó, qualquer coisa eu acho que vai ser projetado aqui, né, se não conseguisse, quem não conseguiu abrir aí no seu aplicativo ou na Bíblia, vai ser projetado aqui. Eu já vou lendo até para ganhar tempo aqui. Então assim, ó, 1 Samuel capítulo 15, verso 1 diz assim, ó, na minha Bíblia. Samuel disse a Saul, foi para mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. O povo dele, o rei de Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente, diga igreja, totalmente, aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus, vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e animais gordos e cordeiros e tudo mais que era bom. A isto não quiseram destruir totalmente. Diga assim após mim, não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor. Obrigado, irmão Zira. Ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que estou escutando? Samuel respondeu, trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a esse caminho e disse,
vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. E o culto a ídolos do lar, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Até aqui por enquanto. Amém, amados? Foi uma leitura extensa. Hoje eu quis ler um pouquinho mais completo esse texto, porque vai fazer parte daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. E como eu falei, para quem estava aqui domingo vai lembrar que eu falei que se a gente for entrar realmente profundo nessa questão de tema de obedecer, realmente é um tema que a gente iria aí destrinchar muita coisa. Mas hoje eu quero tentar ser bem objetivo, amados, e eu quero falar sobre os 3 motivos que levam à desobediência. Se a gente for colocar mais motivos, com certeza vamos ter vários. Mas hoje eu quero tentar ser mais específico em pelo menos 3 motivos. Então fale junto comigo os 3 motivos que levam à desobediência. E amados, para eu ser rápido e direto, o primeiro motivo que eu quero abordar aqui é o não ouvir. Diga após mim, não ouvir. Em 1 Samuel 5:9, a gente acabamos de ler 15:9, a gente acabamos de ler esse texto, e aqui deixou bem claro para nós. Se a gente voltar lá no verso 9, a gente vai ver o seguinte: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e do bois, e os animais gordos e cordeiros, e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Tu vê que aqui no verso 9, ele não deu ouvido àquilo que o profeta Samuel tinha ordenado a ele, falando já lá no verso de número 3, que diz assim: portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente. O primeiro aspecto aqui, ele não deu ouvido. Isso aí é um primeiro ponto que leva à desobediência, a você não ouvir a instrução que é dada. Não prestar atenção. Semana passada, eu gosto dessas palavras, de achar o significado das palavras, né? Teve semana passada do ministério trazendo significados no dicionário, eu achei muito incrível, né? Ele até falou que o dicionário é de Deus, né? Porque traz uns significados profundos realmente no dicionário. Mas eu gosto de pegar os originais da palavra, para saber o mais profundo ainda. E eu achei interessante que, quando a gente pega a palavra obediência, se a gente realmente traduz ela do latim, elas são 2 palavras. Se pegar a palavra obediência, o que significa do latim? É obediere, que traduzindo ele, traz o ob, eles são 2 palavras numa junção em uma. O ob significa atenção, e adiere, então o obediere do latim, o ob é atenção, e o adiere é escutar. E trazendo uma junção dessa palavra é escutar com atenção.
Então, quando a gente obedece, ou estamos em obediência, significa que estamos escutando com atenção aquilo que é proposto para nós, ou aquilo que é falado para nós. Porque uma coisa é quando a gente escuta e não dá ouvido. Eu vou dar um exemplo de mim. Às vezes acontece em casa. As mulheres têm um hábito sempre de falar mais do que os homens, isso é normal. E isso é uma coisa que, às vezes, o pastor Elton conversa bastante, né? Dessa questão, porque eu já tenho a tendência de falar pouco. Eu falo bem menos. Se você trabalhar comigo, estiver do meu lado, você vai ver que eu sou de poucas conversas. Eu trabalho bastante, fico mais focado. O Cris e eu, a gente já trabalhou bastante em alguns eventos e ele sabe, eu falo pouco, eu sou bem objetivo naquilo que eu falo e para mim ali, a gente está trabalhando ali e para mim está de boa. O pastor Elton também, né? Eu sou bem daquele tom assim. E em casa minha esposa fala bastante e às vezes ela está falando e às vezes nem eu estou dando ouvido ao que ela está falando, nem estou prestando atenção. Isso pode notar, irmãs, que é normal, porque chega um ponto que tu só vai ouvir e não vai dar atenção. Isso acontece, eu acho que acontece já com todos nós. Chegar ao ponto de ouvir e não dar atenção. Falar que nem um pastor Odo, né, quando ele ministra para casamento. A linguagem do homem é aham, sim, beleza, fechou. Então ela está falando e a gente está, aham, beleza, sim, não, está ok, tranquilo. Depois a gente tenta rebuscar, o que ela falou mesmo? Eu acho que era isso, então... Mas, enfim. E Saul, amados, ele escutou, mas sem atenção. Por isso que ele entrou nessa desobediência. Por isso que é um cuidado que devemos ter, amados, de que quando o Senhor estiver falando conosco, nós está bem atento. Quando o nosso discipulador, ou o nosso pastor, ou o nosso líder, ou o nosso chefe, seja quem for, que estiver nos liderando, for nos dar uma instrução, nós está bem atento. Nós está bem ligado para o quê? Para a gente seguir o caminho da obediência e não entrar no caminho da desobediência, como foi Saul. Porque quando a gente medita lá no capítulo 13, eu só vou ler poucos versos aqui, até por causa do nosso tempo. No capítulo 13 desse mesmo livro, o verso 13, diz assim, ó. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura não guardando os mandamentos. Eu acho que eu vou ler lá no verso 8, amados, para vocês entenderem melhor. Do capítulo 13 desse mesmo livro de 1 Samuel, que diz assim, ó. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Tu vê que Samuel ele deu um prazo para Saul esperar. Mas como Samuel não vinha em Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Samuel disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mas tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Tu vê que ele acabou de oferecer o holocausto, chegou Samuel, ele poderia ter esperado mais um pouquinho. Mas não quis esperar mais um pouquinho. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Agora o verso 13, ó. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Você vê essa situação? Ele não deu ouvido, não ouviu com atenção. Samuel pediu para esperar, era para esperar.
Que nem eu usei o exemplo, né? Se fosse nos dias atuais, vai que o Uber deu uma atrasada ali, vai que furou o pneu do Uber e deu uma atrasadinha ali, não tinha sinal para mandar um WhatsApp ali, vou me atrasar ali, uns 10 minutinhos ali, me aguarda. Então, cuidado nosso de ouvir, mas ouvir com atenção, para que a gente siga realmente esse padrão de obedecer. Porque é algo tão simples, aquilo que eu já falei, e eu não estou trazendo nada de novo, amados. Não estou trazendo nada mirabolante. É aquilo que a palavra de Deus nos traz. Outro ponto. Segundo ponto, ansiedade. Primeiro Samuel 13, 12, olha só o que diz o texto que a gente acabou de ler e vou reforçar. Ó. E eu disse comigo, isso Saul dizendo novamente, né? Agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. E assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. O que a ansiedade provoca? Hoje em dia a gente vê muito falar dessas questões de ansiedades, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente, às vezes, tem ela como algo ruim, a ansiedade. Quem é ansioso não é bom. Ou às vezes tem que passar por um tratamento psicológico, enfim. Mas, antes de tudo isso, nós temos que ter na consciência uma situação. Que essa ansiedade foi algo dado por Deus. Foi algo que Deus nos deu. Quer ver, ó? Se a gente abrir lá em Eclesiastes 3:11, deixa eu marcar aqui. Eclesiastes 3:11, olha só o que diz aqui. Se ele me ajuda ali mais rápido, 3:11 aqui, ó. Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não, volta lá no 11 lá, por gentileza, pode deixar ali. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você vê que tem uma versão que ele diz, que ele deixa bem claro, que colocou a ansiedade no coração, ansiedade pela eternidade no coração do homem. Você vê que Deus, no coração do homem, ele coloca essa ansiedade. E ansiedade pelo quê? Pela eternidade. Isso é algo bom, colocar essa ansiedade. Colocar no coração do homem essa vontade pelo eterno. Se a gente for ver, o homem, desde o princípio, ele sempre teve esse desejo por algo superior. Não é à toa que temos tantas religiões. Isso não desde agora, sempre existiu, porque o homem sempre teve essa necessidade de buscar algo que é eterno. Tu pode ver em todas as histórias, até em filmes, se você assistir em filmes, que sempre tem algum ponto de algo religioso, algo de adoração. Por quê? Por causa dessa ansiedade que o homem tem. Você vê que até algo interessante, esses dias atrás, eu não sei com quem eu estava comentando, que tem aquele filme, né, do Indiana Jones, né, que em busca da arca perdida, né, e até hoje o homem ainda está nesse encontro pela arca perdida, mas ele está esquecendo daquilo que a eternidade agora não é mais numa arca, agora a eternidade está dentro de nós, que é através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus deixou para nós, porque agora Deus, ele habita dentro de nós, e é isso que muitos aí estão perdidos buscando em algum lugar. Eu lembro até que havia uma amiga nossa que era ministra, minha esposa conhece, a irmã Lia, ela ministrava para as crianças e dizia assim, que o homem foi buscar Deus no fundo do mar e não encontrou, o homem foi na montanha mais alta, não encontrou, construiu um foguete, foi até a lua e não encontrou.
mas sendo que Deus estava dentro do nosso coração. É uma ministração, tu leva isso aí para a criança, mas tu traz para a realidade adulta, é uma verdade. O homem está buscando tanto em as outras coisas, e Deus, na verdade, está dentro de nós. Isso é uma ansiedade que o próprio Deus colocou dentro de nós, para quê? Para que a gente possa buscar Ele. Porque em Salmos 119, 174, olha só o que diz, Salmo 119, verso de número 174, diz assim, ó: anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Vê, eu anseio pela salvação, é uma ansiedade que é boa, algo que é bom para nós. Se a gente pular um pouquinho, alguns versos para trás, no verso 40 aqui desse texto aqui, de Salmo 119, lá no verso 40 diz assim, ó: eis que eu tenho suspirado pelos seus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Nessa versão diz suspirado, e em outras versões diz, é que eu anseio. Essa ansiedade é algo bom, é algo que o próprio Deus tem colocado em nós. Mas o grande perigo aqui, que agora a gente entra nessa questão que é o perigo, que quando essa ansiedade não é controlada, que quando essa ansiedade a gente, ao invés de ter pelo reino de Deus, aquilo que o próprio Jesus falou, lá em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino do céu. E estamos esquecendo dessa ansiedade, de buscar primeiramente o reino dos céus. E estamos buscando primeiro as demais coisas. Esse tipo de anseio que é o perigo. Nesse anseio acontece que a gente somos levados pelas circunstâncias. Foi o que aconteceu com Saul. No texto ao qual a gente leu, no verso, ele viu que o povo estava se dispersando e ele, pelas circunstâncias, foi levado a tomar tal decisão. Agiu por esse impulso, agiu por essa ansiedade que o povo estava indo embora. O que eu vou fazer? Mas certa vez Jesus foi indagado pelos seus discípulos: Senhor, mas a multidão está indo embora. Jesus: não, pode ir embora também, se quiser ir. Aí um deles até depois falou, né, resumindo o texto: não, Senhor, só em ti temos palavras de vida eterna, e ficou. Foi um dos discípulos. Então esse é o cuidado que a gente tem, esse equilíbrio da nossa ansiedade. A partir do momento que ouvimos com atenção, realmente, não, temos que fazer isso, seguir esse padrão, que nem uma coisa que o pastor Elton fala muito para nós, né? A gente fala muito na nossa reunião de liderança, né? Seguir o padrão tal, padrão X. Se a gente presta atenção, não, seguir o padrão X, beleza, amados, é seguir esse padrão e não mudar. Sabemos que estamos todos alinhados, e é que nem aquela, né? Que nem o pastor Elton diz, né? Se dá certo, todo mundo acertou junto. Se der errado, todo mundo vai errar junto, mas vamos estar todo mundo na mesma pegada, na mesma caminhada. Por isso que é importante esses dois pontos. Então, quando nós estamos com ansiedade levando nós para um sentido errado, olha só o que Salmos 40, verso 1 e 3 diz. Salmos 40, verso 1. Salmista Davi falando: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amados, para que a gente não venha agir conforme as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, temos que esperar no Senhor. Sabe, para sair às vezes de alguma situação, mas tu vem me encostando assim, tá cheio de bichinho aqui. Está cheio de bichinho, até na hora do louvor ali,
Sabe aquele ditado, boca fechada não entra mosca, né? Eu vou abrir a boca e entra na minha boca. Então, tem que até cuidar na hora de falar aqui. E amados, quando estamos sendo levados pela circunstância, temos que parar e esperar no Senhor, para que a gente não venha tomar decisões precipitadas, para que a gente não venha ter prejuízos. Esse é o segundo cuidado. E o terceiro cuidado, amados, que eu quero tratar aqui, que a gente tem que ter, para a gente não cair na desobediência, nunca admite o erro. Você vê que às vezes escuta, não dá atenção, age por impulso, ansiedade, o lado ruim da ansiedade, porque existe o lado bom que nem eu falei, acabei de explicar. E esse terceiro ponto, nunca admite o erro. Lá em Samuel, como que a gente está com base nesse texto, no texto 15, capítulo 15, 13 e 15 diz bem assim, ó. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Você vê que primeiramente Saul aqui ele já chega se justificando, né? Você vê aqui, ó, que você seja bendito no Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas na verdade ele não tinha executado. O Senhor tinha pedido para ele totalmente, eliminar totalmente, e ele não tinha eliminado totalmente. E olha só que continua aqui, ó. E Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos. Você vê que aqui que ele já não está querendo admitir o erro. Samuel falando com ele: não, mas por que tu fez isso? Um outro texto também, né, que é o que a gente acabamos de ler, né, é esse verso, capítulo 13. Tu vê o que ele foi querer se justificar. Não, devido à circunstância. Não quis admitir o erro. Quis ainda mostrar que estava correto nas atitudes que ele estava fazendo. Se tu não teve essa experiência, eu já tive essa experiência, o pastoreado já teve, os discipuladores aqui que discipula mais tempo já teve essa experiência, que vai chegar momentos no discipulado que haverá alguns confrontos a ser tratado. E você vai ver que há discipulados que quando o confronto é tratado, tem alguns que aceita tranquilamente. Tem outros que resistem um pouco, mas passa ali, naquele momento ali, vê que é algo que Deus está trabalhando nele e trabalha. E tem outros que não, resiste, dá um argumento, traz outra resposta, ainda traz um argumento em cima do argumento para mostrar em outras palavras, amado, que não está dando ouvido àquilo que tu está falando, como discipulador. Isso já aconteceu comigo. E eu creio que, para aqueles que ainda não aconteceu, pode se preparar que vai acontecer. E se caso acontece isso contigo, então é momento de nós revermos, pensarmos, que nem diz, a gente ter uma metanoia, ou um arrependimento, uma mudança de pensamento. Opa, se eu quero desfrutar do melhor daquilo que Deus tem para nós, então eu tenho que mudar a forma de pensar. Eu tenho que mudar a forma de agir. Eu tenho que mudar alguns conceitos meus, alguns pensamentos. E isso, amados, é através da palavra. É através de a gente deixar o Senhor quebrar o nosso coração
deixar realmente o nosso coração se amolecer. Porque enquanto a gente mantém um coração endurecido, amados, o Senhor nunca vai operar milagre em nossas vidas, aquilo que Ele quer fazer. Você vê que aqui eu falei de alguns pontos, essas características. Mas, amados, quando a gente começa a analisar mais profundo e ver o quão grande foi aquele sacrifício de Jesus Cristo, quando a gente falamos de obedecer, um grande exemplo foi Jesus Cristo, amado, que obedeceu. Ele obedeceu até o final, até a morte de Cristo. E às vezes, amado, parece que estamos levando o Evangelho de uma forma, numa brincadeira. E às vezes parece que não queremos levar isso na realidade. Isso eu falo, amados, porque isso também serve para mim, de a gente nunca levar a palavra de Deus numa brincadeira. Não queremos obedecer, não queremos seguir, não queremos dar ouvido, não queremos abrir o coração, queremos manter endurecido e achar, não, é da minha forma, é da minha maneira, é que eu acho. Eu não lembro qual dos pastores ministrava isso, que tem um demônio que se chama Maizek, né? Mas é que eu acho que é dessa forma, mas é que eu acho que é desse jeito, mas é que eu acho que eu nasci assim e fui criado assim e vou morrer dessa forma. Então, ou em outros termos, a morte de Jesus Cristo, será que foi em vão, amados? Porque quando a Bíblia diz, amado, e deixa bem claro, que eu já estou até encerrando minha mensagem, que em Romanos 5,19, que pela desobediência de um homem, todos nós se tornamos pecadores, mas pela obediência de um, e quem que é esse um? Jesus Cristo. Nós se tornamos justos, passamos a ser justificados, amados. Sabe o que é ser justificado? Isso acontece muito onde eu trabalho, porque, principalmente agora nessa época de pandemia, que às vezes o cara escorreu o nariz, pronto, já tem que ir lá para o Covid, entendeu? Inalou, né, uma poeirinha, espirrou, vai para o Covid. Não dá uma tossezinha, Covid. Tá tudo hoje assim, meio que assim. E a gente orienta o pessoal, traz uma justificativa, para tu não perder o dia. Lá nós temos as premiações, né, para quem não falta, para tu não perder o prêmio, a gente te estimula. Pessoa, cara, se tu foi no médico, traz lá um comprovante, isso vai te justificar a tu não perder o teu prêmio, perder teu dia. E nós, por um fato de não obedecermos, amado, estamos perdendo a nossa justificação. Porque se tornamos filhos da desobediência, a ira de Deus vem sobre nós, amados. Para a gente encerrar aqui, ó, Mateus 27, do 11 ao 14, olha só o que diz aqui, ó, na minha Bíblia, na Bíblia que está comigo. Mateus 27. Deixa eu ver se eu marquei essa referência certa, mas é para ser essa aqui, 11, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo, você é rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Amados, pensa que exemplo. Eu falo isso porque isso já aconteceu muito comigo. E não somente, que nem eu dei o exemplo domingo, falando, né, que criança a gente brigava com a minha irmã, coisa e tal, e quando meu pai ou minha mãe ia dar um castigo para nós, né? E a gente ficava, não, foi por causa dela que ela fez isso comigo. Aí ela pegava e apontava para mim, não, foi ele que fez isso comigo, e ficava naquela brincadeira, coisa de criança, né? Jogando um para o outro. Mas, se você for analisar, depois de adulta, a gente também não mudou muita coisa.
Porque vamos ser confrontados de alguma coisa, a gente quer se justificar. A gente quer ser juiz de nós mesmos, né? Mostrar que nós, melhor dizendo, queremos ser advogados de nós mesmos. Igual foi Saul. Igual foi Adão e Eva, isso que já foi ministrado no decorrer do mês. Adão, por que comesse da fruta? Foi a mulher ali que o Senhor me deu. Agora é a mulher que Deus deu, né? E você, mulher, por que comesse da fruta? Ah, foi a cobra. Está vendo como que é as coisas? E olha o exemplo de Jesus Cristo. Quantas acusações? Pode se colocar aí para a igreja, eu vou orar por ti. Quantas acusações ali para Jesus Cristo? E Jesus Cristo simplesmente ficou calado. Isaías 53 diz bem claro, 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele estava fazendo isso para cumprir aquilo que já era profecia. Você vê que era o exemplo de obediência. Temos que trazer isso na nossa realidade, amados. Que agora Cristo, ele obedeceu até o final. E hoje estamos aqui para também seguir essa obediência de Jesus Cristo, porque Ele sacrificou por nós, para fazer de nós esses filhos amados do Pai, filhos obedientes, filhos que servem, filhos que estão prontos, filhos que estão com o coração realmente ali, desejoso, com ansiedade realmente no reino, não com ansiedade com as coisas materiais daqui, isso que fazem nos perder, mas sim com as coisas de lá do alto. Quando a gente fala da cultura do céu, amados, é realmente trazer o reino de Deus aqui na nossa realidade e viver isso em plenitude. Como diz em Romanos capítulo 12, a gente viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E Deus, Ele quer isso sobre as nossas vidas. E isso eu creio, amados, e você? Você também crê, amado?